Tássio Lohan fez uma boa reportagem lá no Jornal Estado de São Paulo. Verba federal para prevenção e socorro em desastres é a menor em 14 anos, ou seja, não é à toa. Essa tragédia era previsível, gente. O orçamento do governo federal previsto deste ano para a prevenção e recuperação de desastres é o menor nos últimos 14 anos. A dotação atual é de 1,17 bilhões. Esse dinheiro é usado para evitar tragédias como a que vem ocorrendo no litoral norte de São Paulo. Devido às fortes chuvas que atingem a região, o estado contabiliza dezenas de mortos e mais de 1.000 desabrigados e desalojados. Os valores reservados para a gestão de riscos e desastres vêm caindo nos últimos anos. Em 2013, a cifra chegou a 11,5 bilhões, atualizados pela inflação, uma cifra 10 vezes maior do que a disponível para este ano, segundo o levantamento feito pela ONG Contas Abertas. Em 2010, o início da série histórica, eram 9,4 bilhões de reais. Todo ano sabemos que esse problema vai acontecer, sabemos a época em que vai acontecer e até os mesmos locais onde isso vai acontecer, mas acaba se repetindo, afirma o economista Gil Castelo Branco, do Contas Abertas. Esse filme nós conhecemos muito bem. Após as tragédias, as autoridades sobrevoam as áreas atingidas e prometem recursos emergenciais, mas no ano seguinte os fatos voltam a se repetir. O próprio Gil Castelo Branco é um dos atingidos pelas chuvas no litoral paulista. Quando conversou com a reportagem, ele estava com a esposa, filhas e netos em Bertioga. O prédio onde estavam não tinha água, os elevadores pararam de funcionar e a garagem inundou. Estamos tendo que comprar caminhões-pipa. Jamais imaginei que a situação fosse ser dessa dimensão. Diz ao ponderar que sua situação se compara com a tragédia que moradores do litoral norte estão passando. Em entrevista ao Estadão, um dos principais especialistas mundiais no tema, Paula Tacho, disse que partes das mortes registradas em tragédias ambientais brasileiras seriam evitáveis se os governos se mobilizassem em ações de prevenção e redução de riscos. O clima no Brasil já mudou, o novo normal são essas chuvas cada vez mais concentradas e intensas, afirma. Ele defende a implantação de um programa nacional de adaptação às mudanças climáticas e uma maior atuação das defesas civis estadual e municipal. Durante a transição, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a denunciar a falta de orçamento para a gestão de risco e desastres em 2023. Inicialmente, o projeto de lei do orçamento enviado pelo então governo Jair Bolsonaro previa 671,4 milhões para o programa. O valor subiu 500 milhões após negociações capitaneadas pela nova gestão federal. Em entrevista nesta segunda, dia 20 de fevereiro, no Guarujá, uma das cidades mais atingidas, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que todos os ministérios do governo estão prontos para atuar no desastre causado pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. Ela assegurou que não faltarão recursos, mas ponderou haver necessidade de realocar verbas futuramente. No Ministério da Integração, para essa área do programa de defesa civil, tem algo em torno de 579 milhões. Uma parte foi empenhada, mas é início de ano e deve ter pelo menos 400 milhões para atender o Brasil. Significa que lá na frente vai precisar repor para outros municípios e estados, mas já tem o dinheiro, disse a ministra do Planejamento. Para a recuperação das estradas, que não podem ficar interditadas, existe o dinheiro do Ministério dos Transportes, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, todos eles têm recursos destinados para situações emergenciais. Prosseguiu Tebet. Os dados levantados pela ONG Contas Abertas mostram ainda que 3 dos 6 municípios que declararam emergência nesse Carnaval de São Paulo não receberam nenhum recurso do governo federal para a prevenção de desastres nos últimos 3 anos. São os casos de Bertioga, São Sebastião e Ilhabela. O levantamento considera números de até 19 de fevereiro deste ano. Segundo Castelo Branco, há um descompasso entre os governos federal, estadual e municipal nas ações de prevenção a desastres naturais. O relatório do Tribunal de Contas da União, TCU, revela que o apoio federal para ações de assistência e restabelecimento tem demorado a chegar em alguns municípios por conta de exigências burocráticas. O estudo considerou a atuação do governo após chuvas intensas ocorridas após novembro de 2021 nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Segundo os auditores do Tribunal de Contas, boa parte das defesas civis e municipais
têm estrutura precária e as prefeituras têm dificuldade até para preencher formulários no sistema federal para atestar que o local está em situação de emergência para ter acesso a recursos federais. Observou-se que municípios, principalmente os de menor porte, não possuem estrutura adequada para realizar as suas ações de defesa civil, bem como não possuem recursos próprios imediatamente disponíveis e ou em montante suficiente para a utilização da Defesa Civil Municipal, acrescenta o TCU. Na tarde dessa segunda-feira, o Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional anunciou que 54 cidades atingidas por desastres vão receber 33,7 milhões para ações da Defesa Civil. Os recursos serão repassados para 9 estados, além de São Paulo. Importante saber isso aqui, importante saber que o governo de transição e o governo federal atual não são responsáveis por isso,